Oi, pessoal, eu sou Carla, professora de matemática, e agora vamos estudar proporção. O que seria proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões. Por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. Isso seria uma proporção. Estou esperando o slide carregar aqui. Pronto, A sobre B é igual a C sobre D. Essas proporções podem ser usadas em diversos problemas que envolvam o cálculo de igualdade entre duas razões. Vocês já ouviram falar em produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Os meios aqui, ó, A vezes D é igual a B vezes C. A vezes D é igual a AD. E B vezes C é igual a BC. Então, ficaria assim. A vezes D, AD. B vezes C, BC. Vamos ver agora um problema para poder ficar mais simples, né, da gente compreender. Lembrando que esse assunto de proporção, para poder saber ele, é bom que você já saiba, tenha uma boa base de razão. Caso você não tenha, eu tenho um vídeo que explica mais detalhadamente esse conteúdo de razão. Um avião de 10 metros tem uma capacidade de 20 passageiros e outro de 15 metros tem uma capacidade de 30 passageiros. Qual a razão entre o tamanho e a capacidade de cada avião? Bom, quando a gente terminar essa conta e as duas razões dos dois aviões sejam iguais, nós teremos uma proporção. Vamos ver primeiro os dados do avião 1. Sim, primeiramente a gente tem que ver o que é que o problema está pedindo, né? Qual a razão entre o tamanho e a capacidade de cada avião? Tamanho sobre capacidade. Se ele pedir uma razão entre tamanho e capacidade, então nós vamos usar esses dois dados, tamanho do avião e a capacidade do avião, tanto para o avião 1 quanto para o avião 2. Aqui no avião 1 eu já deixei destacado de amarelo para poder facilitar. Avião 1, ele tem 10 metros de tamanho e a capacidade de 20 passageiros. Então, a gente vai colocar com uma razão entre tamanho e capacidade. Primeiro, a gente coloca o tamanho, 10 metros sobre 20. 10 sobre 20. Quando a gente tem uma fração 0 em cima e 0 embaixo, a gente elimina os zeros, né? É como se a gente estivesse simplificando essa fração dividindo por 10, né? 10 dividido por 10, 1. 2 dividido por 10, 2. A gente vem e só corta os zeros. Fica 1 sobre 2. Então, a razão entre o tamanho e a capacidade do avião 1 é de 1 metro para dois passageiros. Cada 1 metro desse avião tem 2 passageiros. Vamos ver agora o avião 2. Está aqui destacado de azul. 15 metros, certo? Então, vai ficar 15, e primeiro vem o tamanho, dividido por 30, que depois vem a capacidade. Então, 15 sobre 30. Aqui eu não posso cortar esse zero, porque não tem outro aqui em cima. Só que eu posso simplificar essa fração dividindo por 5, por exemplo. Porque o 15 e o 30 são números divisíveis por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 30 dividido por 5 é 6. 3 sobre 6 dividido por 3 ainda. Eu posso simplificar ainda por 3 essa fração, né? Porque o 3 é divisível por 3 e o 6 também. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, essa razão entre tamanho e capacidade do avião 2 também é 1 meio. Então, temos uma proporção 1 meio e 1 meio. A cada 1 metro dos dois aviões, temos 2 passageiros. Vamos ver o problema 2. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que, em cada 100 gramas de chocolate, há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, vamos ver logo o primeiro dado que o problema dá. A cada 100 gramas de chocolate tem 18 de açúcar. Então, a gente vai estar comparando duas grandezas, chocolate e açúcar.
250 gramas de chocolate. Tem quanto de açúcar? Então, é isso mesmo. Vamos separar chocolate e açúcar, que é o que a gente vai utilizar. O primeiro dado que o problema dá é que 100 gramas de chocolate, então embaixo de chocolate eu coloco 100 gramas, a 18 gramas de açúcar. Então, 100 gramas de chocolate equivale a 18 gramas de açúcar. Vai ser comprado o mesmo tipo de chocolate, só que em quantidade maior, 250 gramas. Eu já sei que vai ser uma quantidade maior de açúcar também. Então, 250 gramas de chocolate tem quanto de açúcar? Ele quer descobrir quanto de açúcar tem essa barra. A gente vê que se aumentar a quantidade de chocolate, a gente vai aumentar a quantidade de açúcar. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. 100 sobre 250 é igual a 18 sobre x. 100 gramas sobre 250 é igual a 18 sobre x. Antes de fazer aquela multiplicação dos produtos dos meios igual ao produto dos extremos, vamos cortar os dois zeros aqui. Vamos simplificar essa fração. Fica 10 sobre 25 igual a 18 sobre x. Como está tudo em grama, eu vou colocar essa unidade só no final. 10 sobre 25 é igual a 18 sobre x. Agora sim, produto dos meios, 10 vezes x, igual ao produto dos extremos, 25 vezes 18. 10 vezes x é 10x. 25 vezes 18. Fazendo aqui as contas, 25 vezes 18 é igual a 450. 10x igual a 450. A conta terminou aí? Não, porque eu quero saber o valor de x e não de 10x. Então, esse número que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 450 dividido por 10. Tem zero em cima e zero embaixo, então a gente vai cortar esses zeros, né? Estamos simplificando essa fração. A conta ficou 45 dividido por 1, que é igual a 45. Então, quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Essa barra contém 45 gramas de açúcar. Vamos ver outro problema aqui de proporção. Para remover 4 montanhas é necessário o poder de luta 3.200. Sabendo que o poder de luta de Goku é de aproximadamente 8.000, quantas montanhas ele pode remover com um único golpe? Então, as grandezas que a gente está usando aqui, poder de luta e quantas montanhas são removidas com esse poder. Primeira afirmação. Para remover 4 montanhas, é necessário 3.200. Então, a gente escreve aqui 3.200, que é o poder, pode remover 4 montanhas. 8.000 de poder, pode remover quantas montanhas? Eu não sei, eu coloco o x. Então, aqui a gente já montou a nossa proporção. Quanto mais poder, mais montanhas serão removidas. Vamos fazer agora a igualdade com as duas frações, né? 3.200 sobre 8.000 é igual a 4 sobre x. Quando a gente tem zero em cima e embaixo, no numerador e denominador, nós cortamos. Tem outro zero aqui que pode ser eliminado também. Esse aqui não pode, porque em cima não tem outro zero. Então, vai ficar 32 sobre 80 é igual a 4 sobre x. Agora, podemos fazer produto dos meios, 32 vezes x, é igual a produto dos extremos, 80 vezes 4. 32 vezes x é 32x, e 4 vezes 80 é igual a 320. 4 vezes 80 é 320. Aqui, esse número está multiplicando, ele passa para o outro lado,
dividindo. Fica 320 dividido por 32, que dá 10. Então, é possível remover com 8.000 10 montanhas com um único golpe. Também utilizamos proporção em escalas, né? Você pode verificar no seu livro de geografia, que tem mais mapas, que sempre quando você olhar um mapa, lá no cantinho vai ter uma informação importante, que a escala utilizada naquele mapa, ele é proporcional. Esses mapas que nós vemos, ele representa a realidade, ele é proporcional à realidade. Escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho, mapa, maquete ou planta e a medida de comprimento correspondente na realidade. Aqui está a fórmula da escala. Escala é igual a medida de comprimento no desenho sobre medida de comprimento real. Observando aqui esse mapa político do Brasil, nós podemos localizar no cantinho direito a escala utilizada. Vamos ampliar um pouquinho para poder ficar mais fácil de olhar essa escala. A cada 1 centímetro desse mapa está representado 605 quilômetros. Aqui, a cada 1 centímetro representa 605 quilômetros, 1.210. Um prédio de 40 metros de altura Vamos ver mais um problema de escala. Um prédio tem 40 metros de altura, foi representado em uma maquete com 20 centímetros de altura. Qual foi a escala utilizada na construção da maquete? Novamente, a gente utiliza a fórmula. A escala é igual à medida de comprimento do desenho sobre a medida de comprimento real. O desenho aqui já foi informado no problema que tem 20 centímetros de altura. Então, a medida do desenho é 20 centímetros. A altura do prédio é 40 metros. O tamanho real desse prédio é 40 metros. Porém, nós não podemos calcular a escala com uma medida assim, diferente. Um estando em centímetros e outro estando em metros. Então, vamos deixar tudo em centímetro para poder calcular aqui a escala. De metros para centímetros, nós vamos andar 2 casas. Isso aqui é a transformação aqui dessa unidade, né? Em metro, eu estou aqui em metro, 40. Quantas casas para a esquerda eu vou andar para chegar em centímetro? 1, 2. Então, como eu andei para a direita, eu vou aumentar 2 casas aqui. Onde tem metros, vou acrescentar 2 zeros, porque eu andei 2 casas. O tamanho real é 40 metros, que equivale a 4.000 centímetros. Agora é só substituir na fórmula da escala. A medida do desenho é 20 e a medida real é 4.000 centímetros. 20 sobre 4.000. Como tem zero em cima e zero embaixo, eu vou cortar esses 2 zeros, vou simplificar essa fração. Ficou 2 sobre 400. Como são 2 números pares, eu posso simplificar dividindo essa fração por 2. 2 dividido por 2 é 1, 400 dividido por 2 é 200. Então, a escala utilizada para construir essa maquete foi de 1 para 200. A cada 1 centímetro da maquete existe na realidade, ele representa na realidade 200 centímetros no prédio real. Outro exemplo. André vai realizar uma viagem em seu estado, conforme apresentado no mapa a seguir. A distância de Ijuí, Porto Alegre, é de aproximadamente 2 centímetros, ou seja, no mapa é representada aqui essa distância. Se a gente pegar uma régua e medir, vai dar 2 centímetros, Ijuí e Porto Alegre.
Qual é a escala do mapa e descubra a distância real aproximada entre as duas cidades. Qual é a escala do mapa? A escala do mapa é só você vir aqui e olhar embaixo. A escala do mapa é de 1 para 20.000. E qual é a distância real aproximada entre as duas cidades? Para saber a distância real, eu vou novamente usar essa fórmula. Escala é igual a desenho sobre a distância real, o tamanho real. Escala eu já sei quanto é. 1 para 20 milhões. Vou representar aqui o valor da escala. 1 para 20 milhões. Só mudei a forma de representar. A gente já estudou razão, já viu que já pode ser representada assim. Mas para a gente calcular, dessa forma aqui é a melhor. Como se fosse uma fração, em forma de fração mesmo. E o tamanho do desenho é 2 centímetros. Onde é que eu vejo isso aqui? Lendo a questão. Observei no mapa, achei o valor da escala. Li a questão, achei o tamanho do desenho. Vamos substituir. No lugar de desenho, eu vou colocar 2 centímetros. E no lugar de escala, eu vou colocar 1 sobre 20 milhões. Ficou novamente a igualdade entre duas frações. Então, o produto dos meios, 1 vezes R, é igual ao produto dos extremos. 20 milhões vezes 2. 1 vezes R igual a 2 vezes 20 milhões. Tanto faz, 20 milhões vezes 2 ou 2 vezes 20 milhões, né? 1 vezes R é R e 2 vezes 20 milhões é 400 milhões de centímetros. Ninguém representa a distância entre duas cidades em centímetros. Então, vamos fazer a transformação de centímetros para quilômetros. Nós estamos aqui com a unidade em centímetros. Então, aqui no mapinha, nesse esquema, nós vamos destacar os centímetros. E queremos transformar essa unidade de medida em quilômetros. Veja que dessa vez nós vamos andar as casas da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, vamos diminuir as casas decimais. Estamos aqui, vamos começar a andar à esquerda. Está diminuindo as casas. Vamos contar. Centímetro para decímetro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu precisei pular 5 casas para poder chegar em quilômetros. Então, eu vou aqui diminuir 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 400 milhões de centímetros é a mesma coisa que 400 quilômetros. Pronto, agora nós vamos estudar. Façam os exercícios